literatura. Marçal Aquino, me diga uma coisa. Você ganhou uma projeção, pelo menos subterrânea, assim, eu já ouvi conspirações para fazer filme, do cara dizendo para o outro assim, o negócio é chamar o Marçal Aquino, porque aí então os caras liberam uma verba lá, não sei o quê, porque o cara está bombando, etc. Enfim, tem todas essas conspirações, para se conseguir realizar um filme. Tem gente que leva 3 anos para conseguir, captando recursos e tal, quer dizer, também tem um aspecto meio obsessivo da realização, isso inclusive tem, na minha cabeça, é um troço que deve mudar. Bem, mas você tem formação, a tua formação, por exemplo, você produz textos fundamentalmente, isso aí que você faz, né? Eu sou jornalista de formação. Sim. E escritor por vocação. Mas eu acho que a formação de jornalismo é muito boa para liberar o traço, quer dizer, o traço. Você sabe que a maioria dos escritores reclama do fato do jornalismo esterilizar o texto. O cara lida o dia inteiro com o texto de uma forma bastante controlada, porque o jornalismo ele tem questões específicas na hora de você escrever, e a literatura é liberdade. Mas que babaquice, esse tipo de coisa eu acho babaquice. É a mesma coisa que dizer que o teatro de revista esteriliza a dança, porque o cara fica fazendo aquele patinho. Né? Não, é mais ou menos isso. Se você tiver talento... Não, eu gosto de escrever qualquer coisa. O que você acha do Truman Capote, do Gay Talese? Hein? Não, eu pessoalmente eu não me queixo. Eu digo para você o seguinte, o jornalismo... Os caras criaram um tipo de literatura, claro, que é estruturada em cima do jornalismo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas no meu caso eu não reclamo, não. Eu digo que o jornalismo, na verdade, ele definiu a minha maneira de escrever, e mais que isso, me apontou alguns temas. Eu fui repórter de polícia. Então essa coisa acabou aparecendo mais tarde no meu texto de ficção, essa experiência. Então o jornalismo, para mim, foi benéfico. Eu não reclamo do jornalismo. Eu reclamo do salário que eu recebia como jornalista. Mas isso é uma outra questão. Isso aí é outro problema. Quer dizer, a tua formação é jornalista. O que te deu essa balda de pegar, por exemplo, eu falei com o Chico Sá outro dia, e eu observei que o Chico Sá escreve sobre qualquer merda. Eu conheci um cara, Marco Antônio Menezes, é da antiga, já deve ter morrido. Meg, eu creio. Trabalhei no Jornal da Tarde. Então, ele fazia horóscopos. Exatamente. E fez aquela entrevista famosa de Tônia com Cacilda, que deu uma cagada. Isso é o Marco Antônio, ele escrevia sobre qualquer coisa. Como todo jornalista, você é obrigado a adequar o seu texto. Não existe, você sabe nada sobre tudo. Entendeu? Você sabe nada sobre tudo. Sim, mas libera quer dizer, te deixou com skill, com a manha de poder... Você gosta de cinema, né? Muito, desde criança. A gente... O cinema chega antes na minha vida do que a literatura, na verdade. Quando eu entrei no cinema, eu fiquei maravilhado com aquilo, mas eu nunca pensei em trabalhar com cinema. A minha inclinação para a literatura, ela, num certo sentido, assim, não quero nunca trabalhar com cinema. Em matéria de atividade economicamente inviável, basta a literatura. O cinema já é outra onda. O cinema é muito mais caro, aquela coisa que você falou. Eu não posso pensar que eu ficaria 5 anos tentando escrever um livro. Nesses 5 anos eu iria me dispersar. Então é preciso uma obsessão no cinema que eu não procurei. O cinema que me procurou. Mas, por exemplo, eu quando era menino, eu sou mais velho que tu, mas eu acho que existe essa ideia também de que, porra, tu, em vez de estar estudando, tu está enfiado dentro do cinema, porque em Porto Alegre, por exemplo, que eu fui adolescente, tinha 3 sessões por dia primeiro. Era umas 3, umas 7h30 e outras 9h30. Eu via 3 filmes por dia. Depois começou aquele outro sistema de 2, 4, 6, 8 e 10. Mas eu via 3 filmes por dia e depois ia para a Praça da Alfândega comentar com muitos jornalistas, tomando um cafezinho, etc., no Mateus, sentado nos bancos da praça, comentando os filmes, mas comentando fervorosamente os filmes. Apaixonadamente. Inclusive, havia até discussões que chegavam ao confronto, assim, quase pessoal. Você não é da trupe que ia a Montevidéu para assistir filmes que estavam proibidos no Brasil? Não. Houve uns gaúchos que fizeram isso. Sim, eu me lembro que... Uma demonstração de amor ao cinema, O último tango em Paris,
havia isso. A censura brasileira proibiu, mas passava a já. Como se diz? Em Montevidéu. A já é onde se fala castelhano. Né? Pode ser Paraguai, pode ser Uruguai, pode ser Argentina, que eu nasci na fronteira com a Argentina. Do lado errado. Talvez. E considerando o cinema, talvez. Você estaria fazendo o Filho da Noiva hoje. Mas não teria feito Eu Te Amo. Tem perdas em casa. Não, eu sacaneio. Eu sacaneio sempre. Eu costumo dizer que o Brasil só vai até Santa Catarina, depois é Paraíba e a capital é São Paulo. Mas é para sacanear. Se puder sacanear um pouquinho. É bom, é bom. Por que não? Eu acho que sim. Acho que deve. Mas, de qualquer maneira, se eu tiver um filho na fronteira, seja que fronteira for, eu registro do outro lado, porque, pô, o cara tem dupla cidadania automaticamente. Sim. Então tem essa história de eu gostar de cinema antes da literatura. Depois Bom, pois é, eu falei sobre aquela nossa paixão. O termo passional foi você que colocou. Claro, mas e era realmente uma paixão. Né? Aquilo, quer dizer, a par da magia. E ainda tinha um aspecto em mim que era a culpa. De vez de estar estudando, fazendo alguma coisa produtiva, eu estar assim... Se divertindo, vendo cinema. Né, vendo os filmes. Gazeteando a vida real com cinema. Isso aconteceu contigo. Isso é maravilhoso. Isso eu fiz. Eu cresci numa cidade que tinha 3 cinemas. Tinha 4, depois 3. Uma cidade chamada Amparo. Amparo. Pois é, Amparo tinha... bonito, hein? Minha adolescência tinha 3 cinemas. Você não tem muita coisa para fazer numa cidade pequena. Então o cinema aparece como uma opção. Então eu era muito parecido com você. Assistia muitos filmes. Toda a minha cultura cinematográfica se dá nesse momento. Eu começo a estudar, a ver cinema de uma forma alucinada. Né? E alguma coisa disso fica em mim. Mas trabalhar com cinema é outra coisa. Eu não pensava nisso, até porque... A gente acha que não é pra gente. Né? Eu achava que não era pra mim. É curioso isso. É uma festa que você não foi convidado. Não foi convidado. Então, aí o Beto Brant me procurou, não me conhecia, me procurou em 91, querendo adaptar um conto meu, fazer um curta. E aí começa meu diálogo com o Beto. Começou assim. Meu diálogo com o Beto. Ele era guri, ele estava estudando cinema. Não, ele já era formado, ele já tinha feito, ele tinha acabado de fazer aquele curta do Vé Meneghetti. Tá. E aí, por uma dessas coincidências, por uma dessas deliciosas coincidências da vida, Dové Meneghetti tem uma parte que foi filmada em Amparo, porque é uma cidade histórica, então você não tem... Quer dizer que o cinema passou por Amparo, que nem Dercy Gonçalves. Amparo é muito curioso. O palhaço do circo. Amparo é muito curioso, porque Amparo é extremamente cenográfico. Vários filmes foram rodados. Carlão Rauschenbach rodou em Amparo, na década de 60. Tem uma das versões... Você já tinha saído de lá? Não, ainda estava lá. Bom, o Carlão é década de 60. Década de 60? Pô, década de 60 foi mais de 40 anos, claro. Ainda era amamentado nessa época. Mas enfim, o Carlão passou por lá. Novelas foram feitas lá, Rei do Gado. A Carne tem Júlio Ribeiro. Do Júlio Ribeiro foi filmado lá também, com a Selma Grey. Foi o Calmon? Não foi o Calmon. Não foi. Será que foi o Calmon? Não foi o Calmon. Não sei. J. Marreco, acredita se quiser. Isso aqui é memória cinematográfica. Mas peraí, esse nome está na minha cabeça. É um pseudônimo? Eu não identifiquei esse J. Marreco, né? Mas esse nome eu li na revista Cinelândia da minha irmã e tal, que Pronto. J. Marreco. Tá vendo? Então, é uma cidade muito cenográfica e tal. Então, o Beto tinha filmado lá. E aí me convidou para... Quando ele foi fazer o primeiro longa, perguntou se eu não tinha um texto. Eu mostrei para ele uma novela inacabada chamada Matadores, que se passava na fronteira do Brasil com o Paraguai. Esse filme foi realizado? Foi. Foi onde o Beto estourou. Foi onde o Beto começou. Foi o primeiro filme. Com Volney de Assis? Foi o quê? Com Volney de Assis. Com Volney de Assis, com Chico Dias, com Murilo Benício e Maria Padilha. Volney nunca tinha feito cinema. Estava afastado de teatro fazia mais de 30 anos. Ele foi um ator no Rio Grande do Sul muito interessante. Ele é um grande ator, é um dos maiores atores brasileiros. Eu fiz com ele Édipo Rei, eu vi ele fazer Wojciech. E foi um grande amigo meu. Ele era um sujeito muito inteligente, o Volney. Ele filosofava, eu me lembro que ele filosofava. Depois eu trabalhei com o Volney aqui em São Paulo, quando eu vim, quando ele casou com Berta Zemmel. Acho que até hoje está casado com Berta. Está com Berta Zemmel até hoje. Ele é um bom ator, um homem Aí o Beto mostrou já nesse primeiro filme como é que é essa questão para ele, porque convida um ator que a rigor nunca tinha feito cinema. Estava afastado dos palcos fazia 30 anos. Agora, é aquela coisa de ter a capacidade de chegar. Ele é professor, né?
Sim, professor de Acho que eles teatro, são, professor de teatro, professor de teatro. Mas já dava mostras dessa coisa. No segundo filme que fizemos... Mas vem cá, você teve participação no casting também? Não, Não, você só participou escrevo. Não, da só elaboração do escrevo. texto. Só escrevo. E a filmagem? Eu vou ao set, mas a título de visitante. Vou almoçar com a equipe, que tal? Tu vai lá chatear um pouquinho? Não é meu ambiente. Meu ambiente antes é cozinha. Já entrou em campo? Não, meu ambiente... Você acaba aparecendo. Eu acabei fazendo uma ponta no Claro. Crime Delicado, por Nem- convite do Beto, aquela coisa de Nem que seja amigos. nem que seja, né, pra... Estou registrado na história do cinema brasileiro, é isso? Nem que seja por Pronto, isso, né? então... Pra botar a impressão A impressão digital, né? né? Mas não mais que isso. Aí fizemos o Ação entre Amigos, o Invasor. Ação entre amigos. Ação entre que era amigos. como as rifas eram vendidas antigamente, né? Para armar grana para o colégio. não Isso, sei o quê. exatamente. Aquelas coisas. Ação entre amigos. Nesse filme o Beto vai ao teatro, Zé Carlos Machado, Messene, Cacá Amaral, traz Leonardo Vilar, que também estava afastado do cinema fazia tempo. Léo Vilar? Fez o Ação entre Amigos. Era o vilão do filme. Léo Vilar Grande é um ator. clássico. Grande ator, Cinema um clássico. brasileiro, porra. Léo Vilar fez uma traga. Mas é isso, quer dizer, e aí estabelecemos uma parceria que dura até hoje. Estamos aí no 6º filme. Estamos trabalhando no 6º filme. Quer dizer, vamos pensar assim agora, conto, novela, romance. Existe uma questão de cada uma dessas coisas ou o que define é o tamanho? Não, os gêneros literários são claramente definidos. O conto tem uma surpresa em geral. O conto tem até a questão da extensão. Porque eu percebo, por exemplo, que o curta-metragem, assim, o pequeno curta mesmo, que não chega a 15 minutos, em geral tem a surpresa no final. Que é como aquele negócio de soneto fecha com chave de ouro e tal. O conto é semelhante. O Cortázar dizia aquela coisa do boxe, né, fazendo uma analogia com o boxe. O conto tem que vencer por nocaute e o romance vence por pontos. Essa é uma coisa atribuída ao Cortázar. E a novela fica... A novela é intermediária. No Brasil nós não temos essa história da novela muito claramente. É uma questão de estrutura. Você tem menor número de conflitos, menor número de personagens. Eventualmente a extensão de uma novela você não faz uma novela de 800 páginas. Não existe isso. Não. Embora o Mário de Andrade dissesse que conto é tudo aquilo que o autor chama de conto. Se tiver 2 ou 10 ou 20 páginas, isso não importa. Vamos esclarecer uma coisa. Quando a gente fala novela, a gente não está falando de novela de televisão, né? Porque aí... Você sabe qual é a história? Aí é folhetim. Você sabe qual é a história? A história da novela? Por que chama novela? Não. É porque tinha um personagem, né? Era um folhetim que tinha aquela história de sempre uma história meio diferente, mas tinha um personagem fixo que chamava Novelino. É daí que vem o termo. Daí que vem um apelido quase, né? No folhetim. O que confunde quando você fala em literatura. Pois exatamente, por isso que eu quis esclarecer. Evidentemente, a literatura ela tem. A novela um literatura é um gênero. É um gênero, é um tamanho, é uma forma, é uma estrutura, ela tem uma estrutura Gestalt clara. literária é uma classificação. Exato. específica. Não que isso importe, porque hoje em dia, nesse mundo pós-moderno, se você quiser, hoje em dia é tão difícil com o negócio do classificar computador as coisas mudaram bastante. Completamente. O formato do jornal não tem mais tabloide, agora é Berlina, por assim, né? Hoje em dia... Não tem mais lauda. Não, lauda, que lauda, impulso, imagine. Né? Não. Eu sou do tempo que fazia matéria por número de linhas. Escreve aí 200 linhas. Hoje é por centimetragem. Dá a impressão até que é um sex shop, não um jornal, né? O cara fala, quero tantos centímetros. É estranho. Mas você se acostuma, afinal. Quais são as grandes revoluções que houve na imprensa brasileira, por exemplo? Eu identifico uma delas como a Última Hora. A Última Hora, com certeza, do Samuel. Você tem Só para falar. Sim, você tem a revolução do Jornal do Brasil, aquela criação do Ronaldo Jardim, do Jardim, histórico. Você tem o Jornal da Tarde. Da diagramação. São Paulo. Diagramação, sim, graficamente, foi uma revolução gráfica. Mas o Jânio de Freitas, eu acho que fez também um trabalho. Trabalhou lá, sim. Aí você tem o Jornal da Tarde. O Jânio Freitas era gráfico. Você tem o Jornal da Tarde, que aí sim é uma revolução gráfica e uma revolução de conteúdo. Rui Mesquita, que era você trabalhou com... Trabalhei no Jornal da Tarde. Era Rui Mesquita, Nossa, trabalhei da família. Eu trabalhei com a velha guarda. Eu tive o privilégio... Tinha Delmiro Gonçalves, não tinha? Tive o privilégio de trabalhar com grandes figuras, com Percival de Souza, Fernando Portela. De Souza, polícia.
Quer dizer, jornalistas que hoje estão fora, então não existe mais. Mas o Percival ainda está bombando. O Percival está aí. Era um jornal que valorizava o texto literário e valorizava a imagem, a fotografia. E era bonito pra caralho. Era um jornal que não tinha compromisso com o horário, fechava mais tarde. Então foi uma escola de jornalismo. Bonito. Foi uma escola de jornalismo fundamental. Bom de ler. Era bom de ler, tinha olho, não tinha maçaroca. Não sujava muito a mão. Né? Mas a verdade é a seguinte, o jornalismo mudou hoje. Ele mudou, ele precisa achar, reencontrar sua identidade. O que será? O jornal não pode querer competir com a internet hoje. Ele deverá ter um noticiário geral, na minha opinião, mas ele deverá muito ter esses artigos de fundo e matérias chamadas matérias frias. Matérias que não têm importância imediata. A verdade é uma só, na minha opinião, vão ficar poucos jornais, vão restar poucos jornais impressos, talvez 1 ou 2 em São Paulo, 1 no Rio, outro em Brasília. E esses jornais serão dirigidos a um público muito seleto, que é o pessoal que não consegue ficar sem jornal, que gosta de jornal, tem a necessidade de ter o jornal. O resto vai se informar na internet. Eu não gosto muito de ficar pensando, nos tempos do Jornal da Tarde, eu não sei o que, do Jornal do Brasil. Não, a gente se lembra. Porque essa nostalgia, na verdade, ela não se aplica. Outro dia o Chico Buarque disse uma grande frase que eu adorei e adoto aqui. E digo com aspas, ouça as aspas, portanto. Eu não tenho nostalgia, eu tenho boas lembranças. Isso é de uma profundidade, na verdade, que é isso, não é uma nostalgia, porque nós não queremos que nada disso volte, porque seria anacrônico frente ao que você tem hoje. Que certas coisas nos eram caras, sentimentalmente até, e elas não existem mais hoje. Então ficamos com as boas lembranças. Pronto, tá aí o importante não é ter pau grande, é ter cara de quem tem pau grande. O Chico Sá diz que o importante não é o sexo anal, o melhor é a gritaria. É isso. É isso, amigo. Às vezes ao redor, o que interessa está ao redor. Não é? Bom, Chico, então, que por sinal, eu conheço há mais de 30 anos, fomos colegas de jornalismo, trabalhamos no Estadão. O Chico era da sucursal do Recife na época ainda. Grande figura, grande criador. Ele tem um texto do caralho. Adoro o Chico. Chico Sá Quando escreve de ressaca é melhor ainda. Melhor ainda. Marcelo Aquino, e o romance? O romance chama-se Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. É o romance que eu lancei em 2005. É o romance no qual eu estou trabalhando com o Beto Brant e adaptando para o cinema. Já foi publicado? Já foi publicado em 2005. 3.000 exemplares? Foi 3.000 exemplares. São os 3.000 leitores que existem no Brasil, que eu chamo de seita. Porque tem muita igreja que tem mais adeptos do que a literatura. E dá para viver de literatura? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas vem cá, esses filmes do Beto, ele faz dentro do BO, ele gosta do BO, né? Baixo orçamento. Não é bem assim, né? Eu quis esculhambar para ele, ele defendeu. A necessidade é a mãe da criação, né, amigo? É esse o ponto. Então, por exemplo, O Invasor era um filme que foi orçado, né? E só foi possível por causa do BO. Foi Toquinha que fez a... Foi o Toca Seabra que fez a fotografia. Fez a fotografia. Entendeu? Tinha o... Paulo Micos no elenco. Sim, tinha o Sabotagem. Sabotagem, grande Sabotagem, que na minha opinião é... Eu tive com ele no dia que ele foi morto, engraçado isso. Essencial no... Encontrei ele no Vai-Vai, ele foi para casa e no dia seguinte... No dia seguinte ele foi morto, foi assassinado. Aí, Vinícius, que é esse cara? Sabotagem. Cumprimento esse mano aí, mano. E aí, nego, velho, firma. Né? E aí, nego, velho, firmão, forte, nego. Tem 3 gravadoras nas botas do cara aqui, ó. Mais um negócio que nós vamos investir. Como é que é? 5 conto pra fazer a gravação. Manda o som aí, Sabotagem. Aí. Não sei qual que é, se me vê dão ré, 30 cara. Isso é uma perda, porque era um grande artista, né? Era fantástico. Assim, eu estava em Brasília, quando o Festival de Brasília que o filme foi. Você lembra? Nós estávamos lá. E eu encontrei você, encontrei o Paulo Miklos, que inclusive o Paulo Miklos, Titãs, ele demonstrou uma vocação dramática do caralho. Eu acho que ele é um ator. Ele virou ator. Ele acabou de fazer mais filmes, ele fez televisão, ele fez novela da Globo. Que eu até hoje não me acostumei a fazer. O que prova que novela não é preciso só um rostinho bonito, né? Sim, Paulo Miklos não é um rostinho bonito mesmo. Excelente. Ele tem uma cara sinistra, mas é macho. É um grande ator. É um grande artista, na verdade. Não, ele canta legal. É um grande artista. Tudo bem. Paulo Miklos, elogios jamais serão suficientes. E chegamos, quer dizer, eu acho que chegamos no romance e também eu acho que abordamos um pouco a indústria editorial.
Nós estamos falando da questão das tiragens. Se você tem um universo de 3 mil leitores, um editor hoje ele é capaz de calcular na hora do lançamento qual é o valor dos seus direitos autorais e te dar um cheque. Isso não muda a sua vida. Ou seja, viver de literatura não é... Vamos ver se eu acerto mais uma vez. É o Dogma 19.9, que tudo best-seller custa R$19,90. Best-seller? É. Não sei, nunca tive um livro custando 19, tá vendo? Hein? Nunca tive isso aí na minha vida. Você nunca passou dos 3 mil? Não, eu já passei dos 3 mil. Segunda edição? Eu tenho uma curiosidade, há uma curiosidade. Você já teve segunda edição? Já tive segunda edição, eu sou um autor, uma raridade, porque eu já cheguei à segunda edição, cara. Que nem, veja você que hoje em dia é tão sutil, não é mais chamado de segunda edição, é a segunda reimpressão. Que tal? Tá bom pra você? Talvez o seu livro chegue a uma segunda reimpressão. Eu não sei bem como é que é isso. É uma questão, edição é quando o livro está fora do mercado. Porque eu acho que rola uma grana pesada aí, viu? Eu não sei, eu vou dizer para você. Os livros estão ficando mais bonitos, mais, sim, mais bem o cuidados. papel melhor. O livro é tratado como produto. Outro dia eu descobri no sebo um livro que não tinha sido lido. Então eu tive que pegar uma faca e abrir as páginas. Ai, meu Deus do céu, eu li tanta coisa. Toda a Arsène Lupin, a editora Vec, que você lembra Maurice Leblanc, que a gente gostava? Sei do que você está falando. Os livros eram da gente cortar isso, as você páginas. abrir as páginas com eu fiquei, sabe, me deu uma... Deu uma nostalgia. Me deu um... Disso estamos falando, são boas lembranças, tá vendo? Não era necessariamente um prazer, mas o objeto livro é uma coisa que eu... Você cheira livro quando você compra? Eu compro, eu cheiro. Tá vendo? Cheiramos livros. Não, eu gosto de sentir cheiro de sebo. Aliás, é por isso que chama sebo, né? Deve ser por isso, né? Não, tem uma explicação que eu não... Não, porque o cara vai mexendo no livro, vai saindo a gordurinha que tem na mão, deve imprimir no livro, e com aquele acúmulo todo, um sebo realmente bom, aqueles que tem ali na Liberdade, na Brigadeiro. No centro, tem sebos ótimos. Ali eu acho que a rua tem um certo cheirinho de livro. Velho, né? De livro velho. Mas eu gosto do cheiro de livro. Eu gosto do objeto do livro. Eu gosto do objeto do livro. Eu adoro isso aqui, ó. Exatamente isso que eu estava dizendo. Isso aqui é também a outra... O meu livro é um bom objeto. A outra balela, que diziam que isso aqui ia acabar. Que é o e-book. O meu livro tem aqui uma ranhura. Ah, tá aqui ela. Ah, tá aí, ó. Essa é uma edição bonita. Também tem. Não. Ó, essa ranhura é para você ler. Hoje é produto bem acabado. Olha, a letra bonita. Não é? Letra grande, para quem não enxerga, é essencial, né? Então o livro virou um produto importante hoje. São livros lindos. Veja isso. Indústria brasileira, ó. Indústria editorial brasileira. Olha que luxo. Então é disso que nós estamos falando. Agora, continuamos tendo potencialmente 3 mil leitores. Eu vou pegar esse cara. Eu vou entrevistar esse cara. Entendeu? Então, os livros continuam hoje com essa história de 3 mil exemplares. Mudou a produção, os livros estão melhores, o produto do livro você acha que isso é devido ao universo leitor? Não. Isso é uma atualização do próprio sistema editorial, que hoje a tecnologia barateou. Você tem um número muito grande de pequenas editoras. E a gente que diz que hoje há mais editoras do que escritores no Brasil. A coisa chegou a esse ponto. Agora, não mudou o universo de leitores. O universo de leitores, nós não temos formação de leitores. Não temos um processo de formação de leitores. Pense você uma coisa, se são 3 mil, desses 3 mil, pelo menos 1.500 são escritores, que se auto-leem. Entendeu? Sim. 1.500, nós podemos pegar 1.000 e dizer que é gente metida com a indústria cultural, jornalistas, etc. Sobram 500 leitores que leem por prazer, sem nenhuma veleidade de escrever. Você se arriscaria a viver de uma profissão assim? Não. A literatura, tal qual o cinema, a literatura, o motor disso aqui, tal qual o cinema, é a paixão. Não é a grana. É até bom que seja assim. Eu não entendo coisas feitas sem paixão. Nem filho. A paixão é a condição do paciente. A paixão é condição básica para você se levantar de manhã e procurar de que lado da cama estão os chinelos. Não é assim? Você esquece tudo. É uma coisa que acontece contigo, que você não força a barra. Isso. Que de repente se percebe que está exatamente. Né? E aí, então, um pouco livre. Por que você faz por que você se dedica a uma atividade que toma tempo, claramente é antieconômica? Você poderia fazer outras coisas para ganhar dinheiro. Por que você faz isso? Que eventualmente você não vai ser lido. Mas agora você também está envolvido num universo passional que é do cinema. Você tá, sensacional, assim, mas de novo você vai... Porque, por exemplo, teve assim um período de pouco tempo, não foi mais do que um mês ou dois, que eu fiz 15 curta-metragens. Era tudo de meninos que estavam se formando lá no Estácio, no Rio, em Niterói.
que tem uma faculdade de cinema lá, tem aqui a FAP, tem a USP, etc. e tal, que então se viabiliza para esses meninos a produção de um curta. Perfeito. E eles, então, partem para fazer casting e tal, e eu devo ter, assim, esses caras ainda não estão de saco cheio de mim, quer dizer, o Cinemon, eu estou barrado em vários grupos, mas essa gurizada aí, tudo, quer dizer, teve uma ocasião que coincidiu de eu ser chamado, e eu fiz uma porrada de curtas. Maravilhoso. E foi muito bom. Maravilhoso. Quer dizer, Não, eu tenho contas adaptadas por vários cineastas aí que transformam tudo em curta. Nenhum problema. Eu acho isso ótimo. Você ter a sua literatura expandida e para pode ser outra que a gente linguagem. tenha emprego também no futuro, né? Porque essas coisas, cara, Pode acontecer alguma coisa assim. O pessoal do cinema né? vai acabar caindo fora. Vai. E essa turma que vai vão se tornar os próximos diretores. Pô, é a minha esperança também. Então, a gente arruma um abrigo no futuro aí. Então vamos ver se a gente consegue um dia trabalhar juntos. Eu e Marcelo aqui. Pode eu ser, fazendo pode um ser. texto e Marcelo aqui. Vou adorar. Foi muito bom, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. E ficou redondinho. Muito obrigado. Obrigado a você. Tchau, velho. Cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não conter tá fudido, é zona sul maluco. Cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não conter tá fudido. Eu insisto, persisto, não mando recado, eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado. Fatos